Chegou hoje às minhas mãos dois itens que me permitem uma análise curiosa e muito singular sobre algumas publicações que foram e serão feitas no Brasil nos próximos anos. Essas publicações a que eu me refiro são Elric de Melniboné e o objeto que chegou na minha casa é Elric de Melniboné. E hoje eu vou fazer uma comparação entre a edição brasileira, publicada aqui pela Pipoca e Nanquim, e a edição americana, publicada lá pela Saga Press. O que me motivou a fazer esse vídeo, primordialmente, foi ter comprado o Elric do Pipoca e Nanquim. Eu comprei o Elric, li praticamente até a metade do livro, achei muito interessante. Só que daí, por uma conveniência, eu acabei descobrindo a existência desta edição. E pesquisando sobre esta edição, eu decidi migrar a coleção que eu faria pela Pipoca e Nanquim para a coleção da Saga Press. E nesse vídeo, fazendo a comparação entre as duas edições, eu vou tentar explicar os motivos pelo qual eu abandonei a versão brasileira pela versão americana. Ok? Bem, o que eu quis dizer com livros publicados anteriormente e publicações futuras? Eu quero dizer que esse livro aqui foi publicado no ano passado, se eu não estou enganado, foi publicado no finalzinho de 2024. O segundo livro dessa coleção será publicado ou no fim deste ano ou no início de 2026. Eu não estou muito por dentro da não é cronologia, da perspectiva da Pipoca e Nanquim em relação a essa coleção, até porque eu estou abandonando esta coleção. Mas bem, esta coleção é realmente uma coleção muito importante, uma coleção que tem seus motivos para existir. Ela é, como vocês podem ver, realmente muito bonita, uma capa interessante, lombada interessante, uma contracapa que nós vamos falar sobre ela, um volume gigantesco, são praticamente 700 páginas, 3 páginas para 700 páginas, 697. E é um personagem que não era publicado no Brasil, tinha algumas décadas, salvo engano. O Elric, se você não está muito por dentro, ele é um dos grandes pilares da espada e feitiçaria na ficção mundial. E existia esse crime que era não existia uma edição de Elric no Brasil. Tinha muito tempo que a Pipoca e Nanquim está consertando. O Elric é este belíssimo rapaz que nós podemos ver em todas as capas. Sim, eu tenho o volume 2 da edição americana também. O Elric é esse príncipe imperador herdeiro do gigantesco império de Melniboné. Acontece que esse império de Melniboné é um império que impera sobre o restante do mundo com punhos de aço, com muito horror, um reinado realmente de terror e caos que eles espalham pelo mundo. Só que o Elric é diferente, o Elric é dotado das filosofias e dotado da necessidade interna de compreender o que se passa com as outras raças, entender como eles pensam e não ficar apenas fechado, enclausurado no seu pequeno mundo de Melniboné. Então, durante os textos, nós vamos acabar vendo os conflitos de como o Elric desejaria e percebe que é o certo agir com como a sociedade de Melniboné espera que o Elric resolva os seus problemas. Mas não é sobre isso esse vídeo. Agora eu vou comentar sobre as edições, dado esse panorama sobre quem é o personagem. Lá em 2024, como eu já falava, a Pipoca e Nanquim publicou esta edição. Muitíssimo importante para os padrões que o Brasil tinha de Elric, que era nenhum fora 2 coisinhas pingadas que saíram tem muito tempo. Isso aqui é muito bom. Mas quando você compara com o que poderia ser, você fica decepcionado. Primeiramente, vamos começar falando do conteúdo. O conteúdo entre as duas edições é exatamente igual. O que eu quero dizer com exatamente igual? É quase que literalmente esta edição é uma tradução desta edição. Não posso afirmar com todas as letras isso,
mas todos os textos, com exceção de uma pequena coisinha, que estão contidos na edição brasileira, estão contidos na edição americana. O que eu quero dizer com uma pequena exceção? Aqui na edição brasileira tem uma introdução pelo Neil Gaiman. Tem uma pequena introdução by Neil Gaiman, que não está contido aqui na edição do Saga Press. E, sinceramente, não faz falta. Na minha visão, essa introdução do Neil Gaiman serve simplesmente de, nossa, é um escritor muito famoso falando sobre essa obra, então a gente tem que colocar ele no início. Tem uma centena de livros que tem introdução do Neil Gaiman. Ele aparentemente gosta de escrever sobre coisas que inspiraram ele. Que na verdade é interessante você perceber como ele é inspirado pelas coisas, ele acaba sendo publicado nestas coisas que o inspiraram. Isso é muito curioso. Mas, fora isso, quando a gente abre aqui a edição da Pipoca e Nanquim, temos página preta, eu vou comentar disso depois. Aí, continuamos, desenho, expediente, né, do lado de cá. Aí, textinho do ninguém. Aí, se você pula um pouquinho, a saga de Elric, volume 1, Elric de Melvin Bonnet, sumário. Você pensa, é o sumário do livro, né? Está no início do livro, é o padrão moderno, né? Antigamente você conseguia ainda encontrar sumários no final dos livros, só que hoje não é o padrão. Hoje o padrão é você abre o livro, no início está contido lá a descrição sumarizada, resumida do que é o conteúdo daquele livro. Então você pega, abre esta edição e vê livro 1, livro 2, livro 3 e nomes de capítulos. Só que se você começa a dar uma folheada no livro, você tem que montar um quebra-cabeça para entender que isso daqui não se refere ao sumário do livro inteiro. Isso aqui se refere apenas ao sumário do primeiro conto que está contido nesse livro. No início do livro do Pipoca e Nanquim, não tem um sumário completo do conteúdo do livro. O que tem é um quebra-cabeças enorme, espalhado pelo livro inteiro. Por exemplo, no meio do livro você consegue encontrar outro sumário. E o que é esse outro sumário? É o sumário do livro 3. Esse daqui é do livro 3. No caso do terceiro conto que está contido aqui, tem 4 nessa primeira edição. Então você tem que sair chafurdando no livro para conseguir encontrar as coisas. Você não tem no início do livro um guia de para onde você vai para caso você queira ler alguma coisa, que é muito diferente do que nós podemos ver na edição da Saga Press. Isso é na verdade eu estou fazendo um escândalo, mas é uma coisa pequena. Mas é uma coisa pequena que incomoda você saber que ela é desse jeito, por conta que não custa nada. Eu estou procurando, calma. Achei. Não custa nada. É uma página. Uma página, ó. Conteúdos. E tem o sumáriozinho com todos os contos que está contido aqui. Assim você não fica perdido. E ao mesmo tempo que eles colocam essa páginazinha de conteúdos, mesma imagem, para vocês verem como são edições uma baseada na outra, né? Eles ainda colocam também os sumários tal qual na edição da Pipoca e Nanquim também estão contidos aqui. Se você for no meio da edição, você também consegue encontrar os próximos sumários dos próximos contos, que é mais didático chamar isso aqui de tomo, por conta que é um tomo com livros dentro. Por conta que o modo com que foi publicado é que são pequenos contos em livretos. Esses livretos são separados em capítulos. Então, isso aqui é uma antologia de livros do Elric. Então, daqui para frente eu vou chamar, todas as vezes que eu lembrar, isso aqui de tomo. Perfeito? Perfeito. Dado esse disclaimer sobre como a edição da Pipoca e Nanquim é desnecessariamente confusa na disposição dos textos, que é uma coisa facilmente resolvida com uma folha de sumário, que ainda dá tempo de ser resolvido nas próximas edições. Vamos para a edição em si. Edição que eu falo em questões físicas, como ela é fisicamente, em toque, em questões visuais. Podemos ver
aqui na edição da Pipoca e Nanquim, que ela optou por fazer uma capa diferente do que nós vimos aqui, uma capa com um belo desenho. Esse aqui é o Elric, tem aqui escrito livro 1, Elric, a saga, o personagem aqui. Na lombada, exatamente o mesmo desenho com zoom, tem aqui perfeitamente bem. Só que daí parece que ele só tem um desenho para colocar em tudo. Então, se você prestar muita atenção, aqui atrás é só o mesmo desenho de novo, só que com um shade, tipo, com mais sombra e um zoom na virilha do Elric, para você não perceber que é a mesma imagem, mas é a mesmíssima imagem. É a mesma imagem 3 vezes. Isso começou a me incomodar profundamente. Aqui na Saga Press, como vocês já devem ter percebido, ela tem uma dust cover, né? Uma capa que você coloca por cima. Esse desenho, essa arte que eu sinceramente acho muito mais bonita que essa da espada. Mas eu não estou exigindo que a brasileira tenha uma dust cover, isso torna a publicação muito mais cara, eu imagino. E também na edição americana eles optaram por esse formato que você vê muito em livro europeu, de que eles têm a dust cover com uma imagem bonitinha, uma arte, um desenho, e o livro embaixo disso ele é sóbrio. Você vê nada na capa, nada na contracapa, apenas texto na lombada. Inclusive um texto muito bonito, em um vermelho brilhante. Ela lembra, por falta de comparação melhor, ela lembra o Berserk Deluxe, né? Ela não tem aquele acabamento de couro, coisa assim, mas é um papelão com uma textura muito gostosa de pegar. Agora, eu poderia, daqui para frente, para continuar a comparação, segurar somente a edição da Saga Press. Por conta que tudo que eu comentar daqui para frente são coisas que existem na edição da Saga Press que não existem na edição publicada no Brasil. Eu poderia pegar só para mostrar que não tem, então como é muito difícil mostrar a ausência, eu vou mostrar a existência, segurando a edição da Saga Press. Primeiramente, como eu disse que iria comentar, aqui no início, quando você abre a edição americana, você tem um mapa, que, sendo sincero, é de extrema importância para o que está sendo narrado aqui. Por exemplo, no segundo conto, eles falam sobre uma viagem aos países jovens. E se você é acostumado um pouco com literatura, para você ver, a edição brasileira não tem nada, é só uma capa preta, uma imagem chapada preta. Eles falam de uma viagem aos reinos jovens, coisas assim. E se você é acostumado com literatura, você gosta de, por exemplo, Tolkien, ou inspirados em Tolkien, que adoram desenhar mapas, mostrar o seu mundo, você tenta imaginar como que é isso. Aí ele começa a descrever caminhos por dentro dos continentes, que daí, se você tivesse o auxílio cartográfico, por assim dizer, esse processo imaginativo, além de se tornar mais legal, seria muito mais bem aproveitado dentro da história. Inclusive, isso aqui é uma arte muito legal, com a Rosa dos Ventos ali, que é bem característica do Elric, enfim. Quando a gente continua a olhada na edição, você começa a ficar muito mais triste com a edição brasileira. Por quê? Uma coisa que eu também vi muitas pessoas comentarem online, fora a questão do sumário completamente bagunçado, bagunçado não, mas desnecessariamente, vamos colocar assim, poderia ser mais organizado, vamos colocar só assim. Tem gente comentando que não tinha muita arte, né? Por conta que a editora Pipoca e Nanquim construiu sua história no Brasil fazendo edições realmente muito boas, realmente incríveis, sensacionais. O Conan deles eu tenho ali na estante, impecável. Tem o Recu também, comprei a Dark Agnes, eu vou tentar fazer o resto, mas o resto tá fora de estoque. Assim que aparecer algum online, pretendo adquirir. Mas assim, o trabalho que eles fizeram com o Conan, incrível, sensacional. Eu não faria, algumas coisas eu faria diferente sim, mas a maior parte das coisas eu não faria diferente se eu pudesse fazer por eu mesmo. Agora, o trabalho que eles começaram a fazer com o Elric, sim, eu faria diferente do início ao fim.
tá bom, do início ao fim não tenho nada a comentar sobre a tradução. Mas em questão edição, deixou muito a desejar, sendo sincero. Muito em perspectiva com o que a Pipoca Nanquim estava acostumada a trazer para o Brasil. Porque você vem um histórico muito bom, um histórico de obras e publicações impecáveis e sensacionais. Aí você chega em Elric, que é mediano. E pelo preço que isso daqui não é aceitável uma coisa mediana saindo pelo preço que isso aqui sai. Eu não estou a par do preço, mas é caro. Você está pagando cento e tantos reais por um livro. É um livro grande, sim. É um livro capa dura, sim. É um livro bonito, sim. Só que pelo que poderia ser e pelo histórico da editora, deveria ser maior. Eu acho que em Elric ela não está honrando o que Elric poderia ser. Na questão das artes, nas artes preto e branco, ela tem as mesmíssimas artes. Você tem, elas estão em ordem diferente, sim, em ordem diferente. Aqui temos esta, e se eu não estou enganado tem uma aqui no final também. Enfim, as duas artes estão aqui, as mesmas que eu mostrei lá. A outra questão é que essa daqui tem artes coloridas no meio da edição. Tem um papel couché aqui no meio e artes coloridas dentro. E artes incríveis, artes sensacionais. Não precisaria ser colorido, sendo sincero, não precisaria. Mas que elas contassem, estivessem na edição. É conteúdo que está sendo... eu não sei como foi o contrato que eles fizeram com a... Não sei nem se foi um contrato com a Saga Press. Mas, sinceramente, estas imagens deveriam estar contidas aqui. Eu já comentei, a capa poderia ser um pouquinho mais bem pensada, além de apenas uma imagem repetida 3 vezes, né? Esta daqui é só uma imagem? É só uma imagem, sim. Só que é uma imagem, um landscape bem grande. Ela dá outra sensação. Não parece que ele está lhe passando a perna de... 3 vezes a mesma coisa. Não, aqui ele não finge ser... ele não finge ser outra coisa. É a mesma imagem, sim. E daí? Né? Aqui ele dá uma disfarçada. Não é a mesma coisa, hein? Eu tenho aqui também... não entra no mérito da comparação com a primeira edição, mas eu tenho também a segunda desta saga da Saga Press, das publicações do Elric. Vou tirar da jacket. Esta é a capa completa, que eu sinceramente acho perfeita também, muito, muito legal. Essas cores são muito boas, aquele cinza verde estranho ali contrasta bastante com esse verde da segunda edição. Essa sigue no mesmo padrãozinho estranho europeu, só que com outras cores, né? Ela segue isso eu achei um pouco estranho, sim, azul e branco, enquanto a outra é só cinza, mas tudo bem. Mesmíssima coisa. E dentro, mesmíssimo padrão. Mapas, Elric Saga, conteúdo, sumário, muito importante para você se achar dentro do livro. Aí tem uma recapitulação, imagem em preto e branco, que eu imagino que vai contar na segunda edição da Pipoca Nanquim do mesmo jeito. Aqui no final, se eu não estou enganado, tem outra imagem em preto e branco também. Essa aqui de página dupla, muito bela. E do mesmo jeito como está no primeiro volume desta saga, temos aqui também imagens coloridas. Imagens coloridas no meio da edição. Essa daqui eu achei um espetáculo. Talvez no vídeo vocês não consigam ver, mas caraca, isso aqui é o Elric, sim. Isso aqui é um rei moribundo, morrendo, mas lutando com magia negra para continuar vivo. Isso aqui é o que eu esperaria de um Sith medieval
da espada e feitiçaria. Nossa, essa comparação é boa. Essa comparação é boa. Aí, depois que eu vi e descobri a existência, para terminar a história, destas edições da Saga Press, e eu vi que na Amazon elas não eram um preço muito distante do preço que estava sendo pago nesta edição aqui, eu decidi, cara, sendo sincero, se for para pagar o mesmo preço, e é um preço absurdo, é um preço muito alto, eu prefiro pagar por isso aqui. Por existe sim a barreira do idioma. Se você não é inglês, tristemente não vai ter acesso a estas edições aqui, mas você tem que dar o braço a torcer. São edições melhores e ponto final. Não tem como dizer que é uma edição tão mais completa como essa, inclusive em texto integral e original, né, tal qual escrito pelo autor, não uma tradução, não desmerecendo traduções, mas é outra experiência você ler o texto tal qual o autor concebeu, né? Uma tradução sempre se perde em coisas, mas não é a discussão posta aqui. Mas esse é o meu ponto. Se eu já vou pagar um absurdo por uma edição, e é a primeira vez que eu vejo isso, sendo sincero, com o Pipoca Nanquim, é a primeira vez que eu consigo perceber isso. Esta não é uma edição competitiva. O padrão de publicação do Pipoca Nanquim é muito competitivo, não quando você compara com o Brasil. Quando você compara com o Brasil, ela está acima do preço, está acima do limite, para muito, assim. Daí, assim, tem outras editoras fazendo, você tem que fazer, se você fizer a maracutaia lá, deve dar algum jeito para fazer também edições mais baratas. Mais ou menos, né? Eu entendo os processos. Mas é porque eu sou um hater de edições de luxo. Depois de eu ter passado 20 minutos mostrando edições de luxo, né? Enfim, as inconsistências. Mas eu adoraria se isso daqui não fosse publicado em edições de luxo. Mas papo para outro vídeo. Onde que eu estava? Sim, Pipoca Nanquim para o mercado internacional é muito competitivo. Por quê? Quando você compara com fora, com edições de fora, sim, o Pipoca Nanquim vale a pena. Normalmente quando eles compram alguma edição e publicam no Brasil, esta edição vale a pena quando você compara com a edição americana, com a edição de qualquer outro, de muitos de outros idiomas, para ser purista nas palavras, né? Esta não. Esta é a primeira edição que eu não vejo isso acontecer. Por conta que você está pagando quase que exatamente o mesmo preço nessa para vir uma edição mais bem acabada, com mais conteúdo. Sim, as imagens são mais conteúdo e, no geral, uma edição melhor. E é exatamente por isso que eu estou abandonando a edição da brasileira. Eu a adoro, é uma edição muito boa, entendo e vanglorio a Pipoca Nanquim por estar fazendo, trazendo estes textos para o Brasil. Desejo o maior sucesso do mundo, que consigam completar a coleção, que vendam demais. Só que me perderam. Eu tenho esse direito. Eu tenho o direito de ver uma coisa que, na minha concepção, é um trabalho mais bem feito aqui e dizer, tá bom, não quero esse, lhe desejo o maior sucesso do mundo, mas irei ficar com este aqui. E estes são os, inclusive, estou vendendo, ok? Link na descrição para caso você queira adquirir. Ou não, se você quiser adquirir essa, não estou vendendo. Mas, depois de tudo que eu disse, se você não fala inglês, se você não lê inglês e gostaria de ter esta edição, ela está com uns grifozinhos, mas é só marcar texto amarelo, dá para ler ainda. Eu li só até metade. Mas é uma edição sensacional ainda, é uma edição que, de certo modo, cumpre seu papel, mas quando você pensa em competitividade, ela deixa a desejar. Agora, só para... Já é um vídeo de 24 minutos, eu tenho que deixar ele o mais completo possível, né? Sim, eu mostrei as edições sem a capa. Vou mostrar ela com a capa agora, só para você ver como ela fica. Calma. Eu comprei essas duas primeiro, são 4 volumes que tem isso daqui.
Sim, tem muito texto escrito do Elric, muito mesmo. O Michael Moorcock é sensacional, escreveu muita coisa e parece que continua escrevendo, o velhinho é sensacional. Fãs de J.R.R. Martin choram quando veem os fãs de Elric, por conta que o R.R. Martin provavelmente só vai publicar o livro dele quando ele morrer, enquanto o Michael Moorcock tá lá, velhinho, escrevendo ainda, publicando coisa. Aqui é ele com a lombada, com as capas. Sim, é um pouquinho desalinhado, não me incomodo com isso, tem gente que é pirado nisso, eu, sincero, não ligo muito, né? Os outros 2 volumes disso aqui, estes são, na Saga Press os volumes tem nome, né? Esse aqui é o Eric of Mão de Boné, que é o título da primeira história. Neste aqui, eu acho que eu não comentei, mas contém os contos. Contém os contos é bacana, né, essa frase. Mas tem o que estão contidos, como eu falei, integralmente na Pipoca e Nanquim, o Elric de Mel de Boné, a Fortaleza da Pérola, acho que ficou na tradução, os Navegantes no Mar do Destino e a Estranheza do Lobo Branco. O segundo volume chama-se Stormbringer, que é o nome da espada lá, sensacional, muito foda. Você começa a entender bandas de rock, inclusive tem muita inspiração, Elric inspirou muita coisa de rock. Você tem a Torre The Vanishing Tower, The Revenge of the Rose, The Bane of the Black Sword e Stormbringer, que é a que dá o título do livro, né? E tem um pouquinho mais de conteúdo ali, mas era só os créditos das artes, né? Que o Pokémon aqui não colocou. Então, este aqui, vou mostrar no computador, porque não tem mãos. Este aqui é o terceiro volume, que é o Eric de Mão de Boné, The White Wolf, né? Que este aqui finaliza na prática. Tudo publicado de Elric, o super canônico Master Blaster está aqui, nestes 2 volumes. Por isso que eu peguei estes 2 primeiros, vou terminar de ler isto, já é muita coisa, né? Eu leio em inglês, mas ainda é um trabalho mais árduo do que ler português, né? Não é como se fosse minha língua materna. Aí acabando isso, se eu tiver muito afim, aí eu dou uma olhadinha no The White Wolf. O The White Wolf é meio que uma continuação extra das histórias de Elric. Se eu entendi bem, são detalhes, pontinhas que ficaram por ali, como esse carinha branco que aparece os 2 são brancos, né? Tipo, muito brancos, palidamente brancos, como é o Elric, que aparece na capa, que provavelmente é o filho do Elric, que ele tem com aquela mulher lá, mas sem spoiler. E tem também, que é o livro que eu comentei, que o Michael Moorcock lançou recentemente, que é The Citadel of Forgotten Myths, a cidade dos mitos esquecidos, a cidadela, né? Esse aqui é bem menor, né? Tanto que ele não seria... este livro aqui é o que para esta coleção aqui seria um conto, né? Não é bem um conto, o que para estes tomos aqui seria um livro. Só que daí, como ele lançou depois da coleção estar completa, a Saga Press acabou lançando como um volume único. Ele é até bem mais fininho, tem edição capa cartão também, que é, até onde eu entendi, o fechamento do fechamento da história do Elric. Não sei como é que a Pipoca e Nanquim vai fazer isso. Imagino que ela poderia... O segundo volume é maior, não sei se dá para pegar, por conta que o terceiro volume é ainda maior do que o segundo, né? Aí não sei se daria para trazer um dos contos do terceiro volume para o segundo, aí adiciona a Cidadela dos Mitos Esquecidos no terceiro volume e fecha em 3 somente, ou se eles quebram e fazem em 4, não tenho certeza de como é que está a programação ou os pensamentos deles, mas sei que se eles me quiserem de volta, eu volto, não tem problema nenhum, compraria de novo, mas, quer dizer, não sei se eu compraria de novo não, na verdade, é muito dinheiro, principalmente em fretes, né? Eu estou me desfazendo, links na descrição.
Lembrei agora que eu tenho que pegar um negócio para mostrar. Onde é que eu estava? Enfim, vou fazer a coleção da Saga Press, não a coleção da Pipoca e Nanquim. Estou vendendo minha edição da Pipoca e Nanquim. Se você está interessado, entre em contato, comentários ou link na descrição. Acho que eu vou deixar o link na descrição. Já lancei meu primeiro livro, uma antologia de contos de terror nas entranhas de Serra Roça. São 200 páginas de contos de terror brasileiros e mistérios escondidos para você desvendar durante a nossa aventura em Serra Roça. Também vou deixar o link na descrição. Então, é isso. Se eu tiver mais pensamentos sobre Elric de Melniboné ou mercado de publicação no Brasil, eu volto. Enquanto isso, até mais.